Nova Manhã. Entrevista do dia. Antes de falar do currículo do Antônio Luceni, eu quero aproveitar uma informação que ele deu aqui, e a Lilian já tinha comentado conosco no estúdio no começo do jornal, creio que seja importante. Hoje, aqui na rua Oswaldo Cruz, no centro de Araçatuba, há uma inversão de trânsito na quadra que fica entre a Praça Rui Barbosa e a Rua Olavo Bilac. Por quê? No cruzamento da Oswaldo Cruz com a Olavo Bilac, a prefeitura está instalando um valetão e aí precisou interditar o trecho da Oswaldo Cruz, da Olavo Bilac até a Almirante Barroso, até a Câmara Municipal. Aquele quarteirão está fechado por conta desta obra. E aí, Lilian, o que ocorreu? Os carros que vêm pela Olavo Bilac e que não podem virar para lá, a prefeitura está permitindo que venha para cá na contramão até a praça. Atenção, então, hein, gente? Na rua Oswaldo Cruz, entre a Praça Rui Barbosa e a Olavo Bilac, hoje, provavelmente até amanhã e sexta-feira, no máximo, segundo eu obtive informações com a prefeitura, a mão será dupla. Então, muito cuidado. Está tudo sinalizado, tem guardas municipais, mas é preciso ter cuidado. E por conta disso, Antônio Luceni chegou atrasado, para o meu desespero, né? O jornal estava voltando e ele ainda estava subindo as escadas aqui da rádio, mas está aqui conosco ele que é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando de artes pelo Instituto de Artes da Unesp, e também já foi diretor de cultura de Araçatuba, além de ser membro da Academia Araçatubense de Letras, e hoje o presidente da AAL, Arnon Gomes, está inclusive acompanhando a entrevista. Ele quer saber o que Antônio Luceni vai falar. Quando que é a próxima reunião de vocês? O que será que eu vou falar? Não é? Quando será a próxima reunião da nem academia? Sei, é muita reunião, Marcelo. É bastante? É. Ah, que bom, porque na próxima ele vai te cobrar. Hoje o Luceni fala sobre as escritoras negras brasileiras. É isso, Luceni? Isso mesmo, Marcelo. Bom dia, Bom Marcelo, dia. Lília, a todos que nos ouvem. Primeiro, quero fazer uma ressalva, já que você fez uma ressalva no começo. Eu não cheguei atrasado, eu cheguei desculpa. em relação ao horário que eu costumo estar. Exatamente. Correção. O Marcelo parece voo internacional, ele quer que a gente esteja 2 horas antes. É verdade. Ele não chegou atrasado. Em relação ao que chega normalmente, chegou depois. Porém, está aqui devidamente no horário. Né? Tá certo, muito bem. Muito bem, gente. Então vamos ao que interessa, que é o tema. Você sabe, Marcelo, que esse nosso assunto acabou virando um novelo de lã, né? Você puxa um fio e vai desenrolando. Vai desenrolando. Né? Que bom. Que bom. Por que eu estou falando isso? Semana passada a gente tratou da Lígia Fagundes Telles, né? A presença dela enquanto mulher na literatura, a importância e relevância dela da literatura em primeiro momento, e depois o aspecto de gênero, né? Quer dizer, uma mulher entre mais de centena, eu falei para vocês, quase 2 centenas, né? 9 passaram pela academia, né? Quer dizer, passaram e estão, né? Contando com as que estão e as que já passaram. E aí, a Lígia fazia parte também da Academia Paulista de Letras, né? Não só da brasileira. O que aconteceu? E aí o motivo do tema de hoje, do assunto de hoje, né? A Djamila Ribeiro, que é uma outra escritora importante, né? Professora, filósofa. Escritora, né? Bastante cortejada, bastante ouvida nos dias atuais, foi convidada pelo presidente da Academia Paulista de Letras. Ela está concorrendo à vaga que a Lígia Fagundes Telles deixou. Lilian. Legal. E aí eu fiquei pensando, né? Quer dizer, o que é essa coisa que a gente discutiu da mulher, a presença da mulher na literatura, no cenário das artes de modo geral, mas o recorte que a gente está fazendo aqui é literário, e o que é, se a gente for pensar, Lilian, a presença da mulher negra na literatura. Então é piorada ainda, né? Quer dizer, se a presença da mulher como um todo, ela deixa a desejar, se você for olhar a questão da mulher negra, fica mais a desejar ainda, né? E aí entra uma série de questões que não é do meu métier necessariamente, porque eu não sou antropólogo, sociólogo, filósofo, coisa do gênero, mas a gente sabe que há toda uma conjuntura que vai fazer com que isso aconteça, ou seja, que a presença da mulher não seja a mais adequada nas várias áreas sociais, incluindo as áreas artísticas, mas também há um fator aí, a gente pode colocar, por conta do que a gente lê, do que a gente estuda e tudo mais,
entre outros, a questão machista, misógina e tudo mais que a gente vê diariamente nos jornais, nos programas televisivos e tudo mais. E aí eu queria trazer, então, destaque para algumas mulheres negras, né, que têm aí uma atuação e que tiveram uma atuação bastante importante no cenário literário nacional, especificamente. E aí eu começo com uma pioneira, que há 200 anos nascia no Maranhão, que é a Maria Firmino dos Reis, né? Uma maranhense bastante importante, que já no final do século XIX já atuava bastante forte, e até ela faleceu no início do século XX, 1917, já tinha uma presença bastante forte. Olha, a gente está falando do Nordeste, final do século XIX, uma mulher negra e já com um trabalho bastante interessante, relevante do ponto de vista literário. A gente dá um salto agora para a primeira metade do século XX, a gente fala da grande Carolina Maria de Jesus, né? Hoje redescoberta, tem tanta coisa, tantos eventos, republicações da Carolina Maria de Jesus, né? E aí quem não leu, por exemplo, o Quarto de Despejo, não leu ainda um primor de literatura nacional escrito por uma mulher negra, né? E aí a gente pode agregar outros nomes importantes, como, por exemplo, a professora, doutora em literatura, hoje palestrante, focada mais na coisa da literatura, que é a Conceição Evaristo, outra importante escritora negra brasileira, né? E aí a gente vai citando outras. Eu queria citar na área da literatura infantil, por exemplo, a Geni Guimarães, né, com o seu clássico A Cor da Ternura, né? Quem não leu A Cor da Ternura ainda deve ler também, que é um outro livro, uma outra publicação bastante importante em literatura infantil no Brasil, entre outras coisas que ela escreve. Vou citar também essa talvez mais conhecida, porque ela atua não só na área da literatura, mas também como atriz global, inclusive, que é a Elisa Lucinda. Né? Quem não ouviu falar na Elisa Lucinda? E ela tem um livro, entre muitos outros que ela tem, de que eu gosto muito, que é A Menina Transparente. É um livro voltado para o público infanto-juvenil e é uma verdadeira, assim, metáfora, uma verdadeira ode à poesia. Então ela transforma, aí eu já estou dando spoiler, porque eu quero que o leitor e que nossos ouvintes leiam e que se motive a ler. A Menina Transparente é uma verdadeira ode, uma verdadeira homenagem à poesia. Então, portanto, um texto metalinguístico em que ela transforma a poesia numa menina. E é menina transparente porque a poesia, segundo ela mesma coloca de forma bastante estética e ética nesse texto, é ela que costura a nossa vida sob vários âmbitos, sob vários aspectos, Marcelo. Então, a poesia está na nossa vida cotidianamente, diariamente, a gente não dá conta, às vezes, de percebê-la. Daí a ideia dela colocar como uma menina transparente, né? Quer dizer, uma personagem, vamos colocar assim, uma entidade que está no nosso meio diariamente, que às vezes a gente não dá conta. Então, são alguns nomes que eu queria trazer para essa manhã, para a gente pensar na importância dessas mulheres. E é triste, sob alguns aspectos, a gente ter que ficar falando sobre a importância da mulher, sobre a importância da mulher negra, hoje, dia do índio, sobre a importância do índio, sobre a importância do homossexual, sobre a importância da pessoa com deficiência, porque, assim, os seres humanos eles são importantes para tudo, indiferente do gênero, da cor da pele, indiferente da idade, indiferente da regionalidade, né? Quer dizer, nós somos importantes e desimportantes, não por conta da nossa cor de pele, não por conta do nosso gênero, mas por conta daquilo que nós somos, né? Quer dizer, qual que é a nossa presença no cotidiano, qual é a nossa presença no mundo, e indiferente do que homem, mulher, do menino, menina, né? do ateu e do crente, quem é ou o que somos nós diante do mundo. Eu acho que é essa questão que vale a pena e que é relevante, né? Outras questões são periféricas e, se não são de forma consciente, elas beiram o desrespeito, na minha opinião, né? Quer dizer, quando a gente começa a falar sobre questões periféricas e que não são o cerne da questão, elas tendem a se aproximar em relação ao desrespeito, ao antiético, ao antiestético e assim por diante. Isso ocorre em todas as áreas, não só na literatura, que o digam os políticos atuais, que são mestres nisso hoje, né? Criar cortina de fumaça para desviar o foco do que é realmente importante.
gostaria que falássemos, já que você falou da poesia, numas próximas colunas, da importância da poesia, né? Porque é algo que se perde, aí as pessoas que não têm o costume acreditam que poesia só existe no livro, poesia é só rima ou verso, ou prosa, enfim, verso ou prosa. Então, creio que vale a pena se você nos der a honrosa possibilidade. Eu estou alinhado ao Chico César, quando ele fala assim que a gente tem que viver em estado de poesia, né? Quer dizer, quando a gente vive em estado de poesia, a gente começa a enxergar o mundo, a se relacionar com o outro de modo bastante particular, bastante interessante, bastante profícuo, né? Então, a poesia para além do verso, né? Para além do texto escrito, para além do texto falado, né? Que a poesia ela começa com a oralidade, ela começa com a fala, né? Para descrever grandes feitos da humanidade, né? E uma forma de decorar os textos de forma mais adequada. Mas a gente vai encontrar poesia em tudo, né? No gesto, numa cor, numa forma. A poesia ela habita nas sutilezas, né? A poesia, o lugar da poesia é o lugar da dobra, né? O lugar da esquina, né? Então a gente tem que estar muito atento e forte, como diria Caetano, para percebê-la. Mas ela está aí, ela está conosco o tempo todo. Muito bom. Gostaria apenas de relembrar os nomes que você citou. Maria Firmina dos Reis, e isso é para você que está nos ouvindo e seguindo, faz pelo menos uma busca, dá um Google lá, e aí você vai ser instigado. Olha, Maria Firmina dos Reis, você falou também em Carolina Maria de Jesus, em Conceição Evaristo, em Geni Guimarães e Elisa Lucinda. Maravilhosa. Tá tudo ali, ó, na internet. Se você não foi aguçado devidamente por Antônio Luceni, o Google vai ajudá-lo e aí basta ler. Não tem desculpa, não é? A Geni, inclusive, já esteve várias vezes aqui em Araçatuba. Eu, pelo menos, já tive contato com ela aqui em Araçatuba umas 2 ou 3 vezes. A professora Marli Garcia, Sim. Trouxe ela na época ainda do Retomada, a escola que ela tinha de formação lá. A Conceição Evaristo, eu tive o privilégio de entrar em contato com ela numa das Flip em Paraty. Ela é uma pessoa muito acessível, a Djamila outra também, são queridíssimas, mulheres poderosas, inteligentes, né? Enfim, e aí, fechando o assunto com o que nós começamos, vai ser um grande ganho para a Academia Paulista de Letras tê-la, né, a Djamila Ribeiro, como membro imortal da Academia. E já que Arnon Gomes está nos acompanhando, já fica aqui uma cobrança para ele que me confidenciou certa vez, que foi colega de turma de Djamila Ribeiro na faculdade, pode nos colocar em contato com ela para que nos conceda uma entrevista. Ai, que legal. Não é? Vamos tentar. Tá aí, viu, Adoraria. Arnon? Antônio Luceni, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado vocês, é sempre um prazer. Você sabe que a minha agenda está em destaque o dia de hoje, né, Marcelo? Porque é uma gostosura estar aqui com vocês três, né, o Jonatas ali atrás, com todos que nos ouvem. É sempre um prazer estar aqui às terças-feiras. Para nós amo sua presença também. aqui.